ninguém mais, ninguém menos do que ele. Um especialista em panificação que eu tô tendo uma alegria e um orgulho enorme de receber aqui no Mulheres também. Zé Marcos Reis, seja bem-vindo. Você tá bem? Tô ótimo, e você? Também, muito bom. Parabéns pela nova empreitada, assim, por Agora estamos juntos aqui também, né? É nóis. Sem dúvida nenhuma. Primeira vez sua aqui no Mulheres, né, Zé? Mulheres, sim. Ai, que demais. Mulheres, sim. E eu não tenho a conta de quantas vezes você esteve com a gente lá no Revista, mas foram intermináveis. Eu acho que foram incontáveis. Acho que todos os anos que você trabalhou no Revista, né? Eu vim em todos eles. Logo no primeiro ano? Logo no primeiro ano. Você ficou 11 anos com a gente, então. Fiquei. Inclusive, houve uma retrospectiva nossa, num aniversário seu, de todas as apresentações que a gente ficou aqui. Ai, que legal. Foi bem legal, foi bem bacana. Você ficou uns 11 anos com a gente, então. 11 Quanta anos. história a gente está construindo. Bastante. Que demais, que demais. E olha, eu posso dizer com propriedade que o trabalho do Zé é um primor, gente. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais da Requinte também, mas a forma como ele ensina é muito interessante, porque a gente consegue reproduzir em casa o que muitas vezes a gente encontra na padaria, né? E de uma forma simples. A culinária, por exemplo, a alquimia da gastronomia, assim, da culinária, ela é simples, desde que você tenha um mínimo de aptidão e o que eu sempre digo, você seguir a receita. Sim. Que tudo tem o passo a passo da receita, que é o mais importante. Né? Não tem o que inventar. É a mercadoria, os ingredientes corretos, com qualidade, a farinha de qualidade, tudo. E respeitar as proporções devidamente na receita, né? Geralmente a gente costuma fazer a olho, você vê que eu me preocupo bastante, pesar, medir, contar. Isso não tem erro. É verdade. Não tem erro. O tempo de espera de crescimento da massa. Exatamente. Né? A panificação é isso. Respeitando isso, tudo dá certo no final. Tudo dá certo. Muito bom. Vamos fazer o seguinte, então, gente. Primeiro você acompanha uma dica e na volta o Zé conta tudo como fazer esse pão de azeitonas com queijo. Fica com essa dica antes. Estamos de volta e agora para fazer essa delícia deste pão de azeitonas com queijo. Se você ligou a TV agora, seja bem-vindo. O Zé está com a gente hoje, o Zé Marcos, que é especialista e vai ensinar o passo a passo deste pão. Vamos lá. E eu quero, antes de passar os ingredientes, vamos embora. O pessoal anota, aí depois a gente presta muita atenção no modo de fazer, tá bom? Muito simples. Vamos lá então, gente. Para anotar essa delícia, como o Zé falou, é importante anotar bem as quantidades, né? Respeitar o passo a passo da receita, que no fim dá tudo certo. Para a massa, você vai precisar de 500 gramas de farinha de trigo, 1 colher de sopa de açúcar, 1 colher de chá de sal, 2 colheres de sopa de manteiga, 30 gramas de fermento biológico e 220 ml de água. Aí tem o recheio. Ai, que delícia, aquela azeitonona bem gorducha, né? Adoro. Essa é a chilena, aquela boa mesmo. É aquela, né? 300 gramas de azeitona chilena sem caroço, 200 gramas de queijo provolone ralado. E aí você pode colocar uma cobertura por cima, porque nada está tão bom que não possa melhorar, né, Zé? Nesse caso aí, nós acrescentamos mais provolone ainda. Afe Maria. E aí você vai usar em cima 250 gramas de queijo provolone ralado, misturado com um salsinha picada, que daí você coloca a gosto, tá? Exatamente. Já tá pronta ali a cobertura, Já tá coberta. É só na hora de a gente modelar ela. Olha aqui, ó. A gente dá um toquezinho final com ela. Ai, que delícia. Olha, tá o provolone com a salsinha já. Ai, que maravilha. Esse queijo é bom, né? É bom. Nossa, no pão fica bom demais. Dou um recadinho e já venho pra gente começar. Doutor Jamal já tá aqui no estúdio. Daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre rinites e sinusites. Aquela forma ideal de você fazer a lavagem nasal e etc. Mas antes a gente faz pão com o Zé. Vamos começar? Vamos sim. Boa tarde, dona Sandra. Vem cá dar beijo, meu amor. Boa tarde. Tudo bem? Fico feliz com o Zé Marcos. Fiquei. Tudo bem, Zé Marcos? Tudo bem, querida? Eu também fiquei de revê-la. Tem umas pessoas que a gente fica fã, né, ao longo dos anos. E o Zé é uma das pessoas que eu sou fã. É uma benção. Né? Eu fico lisonjeado com o carinho. Querido. Vamos lá começar, então. Vamos? O pão é simples, Rê. Então aqui assim, ó. Nós temos a farinha aqui. Aqui eu vou colocar o seco, né? A gente coloca o açúcar. Eu já coloco o sal. Como eu falei, vou deixar aqui de ladinho. Aquela pergunta clássica que eu sei que vai vir, porque de repente a pessoa em casa não tem o fermento biológico, o fresco, né? Ah, sim. Se a pessoa quiser usar o seco. O seco pode, sim. Pode, aqui né? nós estamos usando 30 gramas, vamos usar 10 gramas só. É sempre um terço? Sempre um terço dele. Tá. Ó, aqui eu já coloquei, eu misturei o sal, o açúcar e já na farinha. Aqui eu já vou colocar a manteiga também.
Ela tem que estar em ponto de pomada? Não, não necessariamente não. Quanto mais molinha ela tiver, é muito mais fácil para você trabalhar a massa, né? Se ela tiver muito gelada, ela começa a criar aqueles grumos, Então, eu prefiro trabalhar ela assim mais molinha em pomada, que é muito mais fácil. Tá. Ó, aqui eu já misturei. Aqui tem aquela máxima da água, que a gente vai colocando a água sempre aos poucos. Porque a gente precisa entender quanto que essa farinha vai absorver de água. Aqui eu coloquei 220 mais ou menos, eu não coloco tudo. Vou deixando aqui. E aí é aquela hora de mão na massa. Então essa massa não precisa fazer esponja? Não, não, necessariamente não. Não precisa. Aqui a gente só vai juntando. E o modo de fazer, se for com fermento biológico seco, não muda nada? Absolutamente o momento de colocar, nada. a forma de colocar é igual? A gente sempre deixa para colocar o fermento um pouquinho, quando a massa já estiver quase formada. Por quê? Para evitar a ação do sal sobre o fermento, né? O sal ele dá uma segurada, então a gente não quer. A gente quer que ele comece a trabalhar bem no finalzinho, você tá vendo? Porque o açúcar alimenta o fermento, mas o sal neutraliza, né? Neutraliza. É. Então aqui, ó, você tá vendo lá? O único trabalho que essa massa dá é de sovar. Aqui eu vou colocar mais um pouquinho de água. Nesse momento aqui, eu já posso colocar o fermento. Tá. E o sal já foi agregado. Já foi ali, agregado. Ó. Mão na massa. Mão na massa. É hora de ficar fortinho, né, Zé? Exatamente. O pessoal chega lá na padaria e diz, pô, você tá fazendo academia, você tá forte? Eu falei, não. Amassando pão. Pão, amassando pão mesmo. Muito carinho no pão. Embora lá é assim, né? A gente não faz absolutamente nada na mão, né? Agora vocês têm, né? Tudo automatizado, né, Zé? Nossa. Falando nisso, quem tem uma batedeira um pouco mais forte em casa, pode fazer essa massa na batedeira? Pode sim. Porque nem toda batedeira aguenta uma massa assim, né? Tem que ser fortinha. Se colocar essas batedeiras mais comuns assim, o ganchinho dela ele vai pegar e vai simplesmente vai sofrer demais. Vai começar a sair fumacinha. Você tá vendo aqui, ó? Tô com bastante umidade na massa. E aí, essa umidade toda, ela vai sumir aonde? Na sova dela, na hora que a gente trouxer ela pra bancada e começar a sovar. Tá, tem o momento da pedra também, né? Você tá vendo? Ela tá bem úmida ainda, ó. Ainda gruda bastante na minha mão. Mas aí o que eu faço? Sandrinha, por favor. Aí nós trazemos ela pra bancada. Ó. Agora aquele momento gostoso. Tá vendo? Ah, eu adoro essa cena. Ó. Olha a prática. Isso aqui, digamos que é o que a maceira iria fazer, ó. Parece uma dança. Tá vendo? E realmente é, ó. É, né? Ó. Você Já vai tô trabalhando. Aqui. Se tem perguntas do povo pra você. Vamos lá. O pessoal da Requinte já tá aqui mandando palminhas pra você. Olha lá, ó. Palminhas e coraçõezinhos. Ainda bem, né? A Nelinha lembra bem de você lá no Revista com a gente. A Luciana Albano tá aqui. Pão é vida. E de fato, né? Sem dúvida nenhuma. É um alimento primordial, né? O pão é um alimento sagrado, né? É. O pão é sagrado. Ó, então aquilo que eu falei pra você, ó. Eu trabalho... Agora, quanto tempo a gente tem que ficar nesse processo, Então, Zé, aqui, mais ou menos? uns 10 minutos, por quê? Eu quero que ela chegue naquele ponto de véu. Aquele ponto que você abre a massa e ela parece um véu de... Fica transparentinho. De um lado pro outro. Tá, Exatamente. fica translúcida, né? Exatamente. A gente consegue ver o outro lado. Ó. A gente vai sovando sempre assim, ó. Pra dentro, pra fora, pra dentro. Dá pra fazer integral esse pão, Zé? Dá para fazer. A gente coloca uma média de 70% de farinha branca e 30% da farinha integral para você obter um pão de qualidade. O Geraldo está perguntando se pode congelar esse pão já assado com o provolone e as azeitonas. Sem problema nenhum. Pode congelar e no momento que ele for reativar esse pão, ele tira do congelador, deixa ele dar uma descansadinha e aí coloca no forno. Né? Põe no forno de novo. De preferência no forno normal mesmo, né? Tá. No forno normal. Na airfryer também dá? Também dá. Sem problema nenhum. Substitui bem o forno, né? Exatamente. Ó, Rê. Olha que maravilha, ó. Ó, ela já tá bonita essa massa. Tá vendo, ó? Como é uma massa fácil de trabalhar. Tá vendo? Muito ela já gostosa. não gruda mais na sua mão nem nada. Mas ela ainda precisa de sova para entrar naquele ponto de véu. Ela precisaria de mais trabalho. É que aqui mais a gente né, sempre edita, né, Zé? Sim. Mas a gente sempre tem um passinho adiantado. Então aqui, o que eu vou fazer? Quando ela chegar no ponto de véu que a gente chama, a gente vai dividir essa massa
em 3 bolinhas iguais, que essas 500 gramas de farinha vão me dar 3 baguetes iguais a essa. Eu ia perguntar agora, o rendimento 3? 3 dessa daí. Nossa, rende um monte. Ó, que beleza de massa. Você vai ter aqui mais ou menos umas 900 gramas de massa aqui, né? Então a gente faz aquele trabalhinho aqui, ó. Ó. Eu dividi ela em tamanhozinhos iguais. Tenho certeza que se eu pesar vai estar igual. Ah, pode ter. Porque a sua prática é impressionante. E aqui o que eu vou fazer? A gente vai fazer um boleamento, né? Porque ela vai precisar esperar uns 20 minutos para crescer, para que a gente possa modelar elas. Tá. Mas a gente já tem uma ali que a Sandrinha já vai passar para mim. Aqui, ó. Ó. Maravilhoso você fazer isso com as 2 mãos, assim. Ó, essa daqui nós já trouxemos ela. Então depois que boleou, coloca para descansar. Aí quanto tempo vai ficar descansando? Ela vai ficar em torno de uns 25, 30 minutos. E aí vai ficar grandona Ela vai assim. dobrar, você pode reparar, ó. Tá Deixa vendo? dentro do forno enquanto isso ou não precisa? Tem necessidade nenhuma, não? assim, pode deixar ela assim na cozinha. A única coisa a gente cobre ela para evitar o encascamento da massa. Coloca né? um plástico em cima. Um plásticozinho em cima dela, não tem problema nenhum. Nossa, do jeito que tá calor lá fora hoje aqui em São Paulo, se deixar perto da janela é capaz de assar o pão. O nosso pecado é esse, você vê, ó, ela cresceu bastante. Foi, tá muito Eu quente. até precisei deixar um pouquinho na geladeira para ela dar uma segurada. Hoje tá quente Mas, ó, demais. Ó. Olha que massa gostosa, linda. Ó. Aí nós trazemos ela para cá, para a bancada. E essa vai crescer. Eu coloco aqui. A Sandrinha tá me dando um apoio com Não, a Sandrinha é uma benção, né? Ela trouxe o rolinho, mas eu vou preferir trabalhar com ela na mão. Ah, você vai abrir na mão? Na mão, simples de tudo, tá? Já podemos seguir esse passo? Vamos lá, tá. com certeza. Ó, é uma massa muito simples, ó. O que eu faço aqui, ó? Eu abro a massa do tamanho da baguete desejado. Ó, você vê que ela é uma massa fácil de trabalhar, ó. E essa descansadinha já permite que ela não fique tão elástica, isso, né? Exatamente, ó. E ela que você tenha condição de trabalhar ela, ó, e ela vem na sua mão facinho, tá vendo? Maravilha de massa. Ó. E aqui, o nosso pão hoje aqui é o de azeitona com o queijo provolone, né? Mas a gente trouxe ali também, eu trouxe de calabresa com queijo. Senhora, né, aquela que tá mesa ali, ó. tá, gente, vocês não imaginam. Trouxe de calabresa com queijo e trouxe também de presunto com queijo. Você trouxe pudim da padaria? Eu trouxe pudim da padaria. Meu Deus, Eu trouxe empanada da padaria. Você viu que agora acabou aquela história de começar um pedacinho e cair fora, né? Verdade. A gente senta na mesa, a gente toma café, a gente come pão à vontade. Ai, que delícia! Não que eu esteja fazendo isso aí em condição própria para me beneficiar disso, é para vocês mesmos. É claro, Zé! É que lá no Revista, para quem não acompanhava, a prova do alimento era muito rápida, né? Eu comia os 2 pedacinhos e já saía, porque o programa era muito menor. Aqui a gente senta, conversa, bate papo, foi muito bom. Por isso eu falei, então eu vou levar um pouquinho mais de Você arrasou boas, nessa mesa. Né? E aí a gente, tá? Vou ter que provar o pudim da Requinte hoje. Aqui eu não passo absolutamente nada, mas eventualmente, se alguém quiser passar alguma coisa, tipo um requeijão, uma maionese, alguma coisa, que eu não aconselho. Eu acho que não, que só o sabor do provolone com azeitona já tá bom, já né? é o concurso, né? Tá. Então aqui é a hora de a gente fazer os recheios, brincadeira né? gostosa. Falando em recheios, você falou ali do calabresa e tudo mais. Deixa eu ver o nome da pessoa. Patrícia Elias, ela pensou num recheio com tomate seco. Sem problema, tomate seco e mussarela de búfalo, até para dar uma melhoradinha. Faça, com certeza vai dar certo. Fica muito bom. Uma massa bem versátil. Dá para fazer essa massa doce também? Pode, aí você vai ter que inverter, né? Você tem que colocar muito mais açúcar, aí você teria que enriquecer ela talvez com os ovos, né? É outra receita. É outra receita, tá, né? desencana. Aqui, eu até dou uma ideia, isso aqui é uma massa de pizza. Ah, é? É verdade. Se alguém quiser fazer uma massa de pizza aqui... Tá bem parecida mesmo. Tá vendo? Porque você pode só abrir ela em disco e vai ficar sensacional. Muito bom. Ó, aqui são essas chilenas, né, que a gente usa aqui. Nossa, essa é da boa, hein? Eu uso a chilena, mas por exemplo, a chilena é muito forte, eu não gosto, não pode ser uma outra azeitona? Pode. Você pode usar a verde, não tem problema nenhum. A chilena é muito gostosa. É. Se ela pode fazer o tomate seco, como ela falou, ela pode usar e colocar uma rúcula também. Fica super bacana. Que delícia. Na verdade, eu acho que todas as brincadeiras que a gente faz em pizza, dá certo nesse pão? Opa, Já que você falou que parece uma massa de pizza. Dá sim. Dá pra fazer um pão portuguesa. Né? Presunto, de queijo. Abobrinha, Ai, de boa abobrinha, pedida. boa, dona Sandra, gostei. Boa pedida. Já tem aquela caponata feita aí? Nossa, recheia com a caponata. Ó, aqui é bem simplesinho.
O que é aqui? Agora a gente só vai precisar fechar ela, ó. Então a gente vai enrolando ela aqui, ó. Eu já vou enrolando e vou envolvendo o recheio, ó. Ah, começa na pontinha. Pontinha, né? Uma massa super agradável de trabalhar. O recheio tá querendo fugir, mas fugiu, a gente vai buscando ele, volta. Você vai dando uma apertadinha aqui assim, ó. Eu dou essa espalmadinha, que é o que a gente vai fazer para nós selarmos ela aqui, ó. Aí e aí, aqui, ó. depois que recheou... Isso, aí depois eu vou dar ela vai descansar mais um pouco. Aí sim, aí ela vai puxar em torno de quase 1 hora para dar o crescimento, para você poder assar ela. Tá. Ó. Olhando você fazer, parece super fácil, não, mas é muito simples, não tem segredo nenhum. Eu falo que você descomplica tudo, olha que beleza. Não tem como, aqui não precisa, ó. Essa espalmadinha que a gente dá aqui, você cria tipo um selantezinho na massa, ó. Uhum. Ó. Aí ela fica super fechadinha, ó. E você já coloca na forma para ela crescer. Isso. Aí o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos colocar aqui. Sandrinha, por favor, temos uma foto aqui. Aí, Sandrinha tá a posto sempre. A única coisa que eu faço aqui, para incrementar mais ainda o recheiozinho dela, o que a gente faz aqui, ó? Trago ela para cá. Nós vamos fazer esses cortinhos transversais aqui. Ah, esse aqui, ó. Para dar esse charminho nela, né? Tá. Ó, eu corto e corto. Ela vai crescer e vai aparecer. Ela cresce e aparece, ó. Ah, e aí você dá como se fosse uma empanadinha nela em cima. Para dar uma saborizada. Vamos prestar atenção agora, gente. Olha que legal, Simples de tudo, ó. Cortou. Eu tenho uma faquinha aqui, ó. Corto ela na transversal, ó. Ó. Ela já começa... Já fica bonito. Eu queria que o pessoal visse essa cena. Tá tão bonito assim. Dá pra ver? Vamos fazer diferente. Ah lá, Zé, você dá um jeito, né? Aqui, olha que lindo que fica assim. Tá vendo? Aí você passa essa parte de cima. Aí eu venho com ela no provolone aqui, ó. Dou essa empanadinha nela aqui. E levo ela pra assadeira. Aqui ela vai descansar de 1 hora, 1 hora e 20 mais ou menos. E aí depois disso é que eu passo de ir pro forno. Nós temos uma aqui, talvez para mostrar. Ó, tá vendo? Essa aqui, a Sandrinha faz a mágica, ó. Olha a diferença. Essa aqui ainda não descansou. Então depois de 1 hora, 1 hora e pouquinho, vai ficar desse tamanho. Vai ficar desse tamanho e aí é o momento de ir pro forno. Você pincela antes de ir pro forno? Não tem necessidade nenhuma. Não precisa? Não. Que bom, esse pão é fácil demais, O único segredinho que a gente sempre fala, no forno, em casa, o pessoal não tem o vapor. Ah, e conta essa história importante. Quanto tempo de forno antes? Aqui é o seguinte, ela vai ficar em torno de 30 minutos mais ou menos no forno a 200 graus. 30 minutos, 200 graus. Aí vai depender de forno para forno, né? A gente aquece o forno a 200 graus mais ou menos e aí vai tomando conta, vai controlando, né? Inclusive nós temos uma ali quentinha pra gente fatiar ela aqui agora também, tá? Então, mas é isso aí. E aí você tem aquele segredinho. Isso, aí o segredinho é o seguinte, um bolzinho de cerâmica com água quente, aí você coloca ela no forno, porque ele vai gerar um vapor. Ele gera um vapor. E se a pessoa tiver um borrifadorzinho de água também, ele pode colocar no forno, ele dá uma borrifadinha, gira aquele vapor, o que o vapor faz? Ele dá essa crocância, ele dá um brilho diferente no pão. Ah, todo pão de sal, a gente sempre assa ele com vapor no forno. Nós temos os fornos da padaria que tem o vapor. Que soltam vapor já. Que soltam vapor. Você colocou o pão, primeira coisa que você faz, dá o vapor. Para quê? Ele abre essa pestana, ele faz o pão ficar bonito, né? Senão o pão ia ficar cinzento, ia ficar opaco, ia ficar muito sem graça. Não é o caso do pão doce, porque o pão doce, além de tudo, ele tem a pintura da gema, do ovo, então ele fica todo brilhoso assim, mas aí é o ovo que fez o trabalho, aquela mágica nele lá, né? E tem... Ó, tem mais sugestões de recheio. O Luciano Albano tá dizendo que linguiça portuguesa ralada com mussarela e erva doce. Bom, que interessante. Muito bom, muito bom. E a Paty Diva, que é uma sugestão de preço, ela tá pensando em vender, já achei legal. Ah, para vender ela? Aí assim, por exemplo, a gente hoje na loja, uma baguete dessa gira em torno de R$25 mais ou menos. 25 cada uma? 25, A gente fala na loja porque o nosso custo de... É maior do que quem vende. É muito grande, né? Não é só aquele... Nós temos uma gama de coisas agregadas em cima da gente. Funcionários. Demais. Funcionários, impostos, espaço, isso, aquilo. É diferente de quem faz manufaturado exatamente, em casa, né? Mas eu acredito que quem para comercializar em casa... Uma baguete dessa, em torno de uns 15, 18 reais, tá de bom tamanho. Tá de bom tamanho. E tá rendendo bem, dá um bom lucro, né? Sem dúvida nenhuma. Legal. Hoje você vê que um lanche qualquer custa R$40. Pois é. Não é? Até pra comer um lanchinho, né? Pra comer um lanche hoje fica super caro. Vamos ver como é que tá no forno? Vamos sim. Bora lá pra ver como é que tá essa maravilha no forno, gente.
Podemos tirar aquela lá? Podemos, por Então favor. tá. Aproveitem, gente, se tiverem mais perguntas, aproveitem para perguntar. Ó, a Renatinha quer saber se o fermento é seco ou fresco. Aqui ele usou o fresco, tá? Mas você pode usar o seco. Ó. A diferença é que você vai usar 1/3 da quantidade se você usar o Pode seco, pôr tá aqui, bom? né? Pode. Pode. Tá aqui. Vou Nossa pegar, sabe Senhora. o que eu vou pegar, Sandrinha? Isso, eu prefiro. Tá quentinho, deixa eu sentir. Acabou de sair do forno, ó. Aquela nossa faquinha. Meu Deus. Ó, vamos abrir uma aqui pra você. Ó, Deixa eu pegar deixa eu o pratinho pegar aqui, ó. isso. Deixa eu pegar uma faca. Tem a faca de pão? Ah, essa aí? Aqui, ó. Posso pôr aqui, né? Pode. Ó. Nossa, Zé, que maravilha. Olha, tá dando pra ouvir a crocância. Gente, este pão. Olha isso, deixa eu mostrar aqui, ó. Olha o recheio. Essa é a ponta, vocês estão vendo, ó? Ó, Na esse ponta aqui você consegue pegar ele talvez um pouquinho melhor. tá lotado de recheio. Ó, Olha. esse aqui, ó, de todos os lados, ó, deixa eu mostrar. Olha isso. Ó. Gente, Zé. Muito bom, né? Eu não canso de me surpreender com você. Não, imagina. Olha, aqui, ó, ele tem bastante recheio também, mas dá uma olhada como o pão cresceu. Olha aqui que gostoso. E é fofinho, ó. Olha isso. Olha a maciez desse pão, gente. Aff. Vamos continuar. Meu Deus, acho que a gente vai se dar muito bem. Eu acredito que sim. Eu também acho. Vamos fazer o seguinte? Enquanto a gente acaba de cortar Tá. e servir os pães, a Pan tem um Maravilha. recadinho pra dar pra gente, não é, Pan? Estou Ei, aguada por este pão. bora comer pão. Tudo bom? Tudo bem, você? Só ouvi maravilhas sobre Que o seu bom. trabalho. Eu ainda não Ai, experimentei, mas você foi muito elogiado nos Pô, bastidores. obrigado. É, eu Que sou bom. fã demais do Zé. O pessoal da ZL não vem à toa. Eles vêm pra fazer a diferença. Se não for pra causar, nem vem, Não né, vem, Thiago? não vem. Eu já tô de olho por outros motivos, né? Você tá de olho no pão, né, Se posso indicar, ó, a empanada é muito boa. Vou provar. Uma delícia. Vou provar. Eu trouxe um pouquinho mais de coisas, porque numa padaria hoje você tem uma gama muito grande de produtos, né? Verdade. E aí, assim, as baguetes são um sucesso garantido, sem dúvida nenhuma, de azeitona, Nossa. de calabresa, de presunto de queijo. E aí a gente tem uns produtos que são bem diferenciados. O nosso pudim é sensacional. Nossa. Aquele pão doce ali, que é o caracol de coco, e o de ricota também são Nossa, que muito bonito. bons. Esse aqui E é lindo. esse aqui é a empanada. Eita, É maravilha. uma iguaria muito boa, muito bem aceita, entendeu? Muito gostosa, muito bem recheada, muito bem feita. E é uma obra de arte, Nossa. né? E eu gostei desse recorte que a gente consegue enxergar Você o viu? recheio. É uma ideia, também. porque se você geralmente faz aquele comumzinho, aqueles fininhos. Sim. A gente prefere dar esse transversal, Não, lindo. ele valoriza bastante, principalmente o recheio do pão, né? Olha isso. Valorize da Recheio. fome. Ah, eu Exatamente. amei. Vamos comer? Olha aí. Vamos. Eu vou até abrir mais um espero que pedacinho, assim, pra gostem. ficar mais fácil de morder. Ó, olha a quantidade de recheio, gente. Gente, Super recheado. Nossa, não, e essa azeitona é muito suculenta, né? Ai, tá quentinho, Ai, meu. tá quentinho. Você vê que ele... Esse queijinho em cima, o queijinho em cima ele traz uma crocância a mais Verdade. e um sabor a mais. Né? Então você não precisa chegar no recheio para sentir um sabor gostoso, né? é muito Você já gostoso. começa na parte de azeitona. cima. O provolone é um queijo muito saboroso, então ele valoriza demais. Parabéns, Zé. Fica muito bom. E a azeitona, né? Com esse provolone. Nossa, que delícia. Ela fica muito boa. Parabéns duplo Demais. pra você. Opa! Pelos produtos e pela sua beleza. Obrigado. Ai, ai. E sua elasticidade, né? Porque a hora que eu Elasticidade cheguei aqui no estúdio, gente, será que você conseguiria mostrar o que você estava fazendo rapidamente? Não sei se O que você tava fazendo, Zé? Não, na verdade é o seguinte, a Raquel estava com problema de dor nas costas, né? É. A Rosine estava conversando com ela. Eu falei o seguinte, que a gente precisa ter uma atividade física. Eu falei que eu faço, o Thiago sabe disso, eu faço há muitos anos atividade, já fiz triatlo e tudo mais. E o mais importante é o alongamento. Então eu estava fazendo um Faz alongamento. só uma vez aqui lá, não vamos Você vai me perder deixar tempo. sem jeito. Você deu uma laboral pra Raquel aqui, é Não, isso isso? eu estava falando pra Só ela. faz aquele, só aquele. Só Só aquele. pra que é? fazer. Primeiro. Aí. A tia não vendo? perde tempo. Aí tá Ah, ótimo. porque o que é legal você ter elasticidade é você poder Olha lá. abaixar. Ó. Ah! Você coloca a mão inteira no chão! Então isso é legal de manhã cedo, tá vendo? Importantíssimo, você tá Muito, certíssimo, então. Zé. Não é? Eu falei pra ela. Alongar faz bem.
legal. Olha, encurtamento passou Isso, por longe favor. daí, que maravilha. Meu marido. Ai, meu meu marido. Deus. Agora te apaixonou de ver. Agora Não, já na hora era. que eu cheguei, ele tava fazendo assim. Eu falei, gente, Ele que deu um flagrante. abundância! Você tá de olho no pão, né, tia? Ah, eu achei Tá. no pão. Você é Todos os casado, pães. Zé? Ou eu sou. Ah, Dona é? Irani lá, ela é. Como que é o nome da minha sócia? Irani. Irani. Beijo, Irani. Agora, voltando a falar desse pão. Ah, pois não. Quando vocês mordem, vocês estão percebendo a crocância desse provolone? Demais. Ele faz Entendeu? um crequezinho na boca e você já sente a maciez da parte interna e o sabor dessa azeitona. Não, pelo tá amor de muito Deus. gostoso. Mas é como eu te Olha. falei, exatamente o que acontece. Você já começa a experiência de sabor, porque o pão em si, o pão normal, o pão francês, digamos assim, que é uma massa muito simples. Ele não tem um sabor, por isso que a gente coloca recheio, você faz com manteiga, você faz com isso aqui. O pessoal fala, o pão engorda. Não, na verdade, quem engorda é o que você coloca no meio do pão. E o né? tanto de pão que você come, E o né? tanto de pão. Comer uns 3, 4 filãozinhos. Aqui E você tem... Ah, perdão. Daí uma coisa que dá pra notar é a qualidade do produto que você Sim. usa. Né? Porque não é qualquer azeitona, a gente sente, azeitona. né? Não, é a azeitona, né? azeitona. Como, É a como eu azeitona. havia falado para a Rê, o mais Rapaz. importante em qualquer receita que você for fazer é o produto, é a matéria-prima ser de qualidade. Isso. Farinha, não adianta economizar. Assim, Não É. é que não economizar, ninguém, né? Tem que ter prudência, lógico. Mas quando você usa uma mercadoria de qualidade, é E difícil tem dar errado. ingrediente pra todo Verdade. mundo, né? Às Tem, vezes a tem. azeitona é mais Vou provar cara esse pro seu aqui, bolso, aí substitua, Quer- então, quer por uma conhecer? boa Ah, calabresa, eu que seja quero. mais Sim. barata, Um tomatinho com outro queijo. Um tomatinho. Eu quero uma empanada Ele vai também. me servir, ele vai me Por favor. Obrigada. Zé, assim, a tia apaixona. Eu queria, na verdade, esse que, pão amor? aqui, ó. Ah, De você quer o De de calabresa. Ah, de calabresa? É, eu queria o de Ó, calabresa, só que quer a gente não cortar? tem faca. Temos? Olha, Deixa eu essa mostrar a faquinha. empanada. Eu vou cortar esse aqui. Pois não, corta Ó, pra ela. esse daqui, vou te abrir esse novo, porque esse, como ele estava aberto, ele Tá fica um bom. pouco ressecado. Ai, olha vou essa fazer assim. empanada. Eliane do céu, eu vou Vamos nela. comer, tia. Nossa, eu vou muito nela. Ai, mostra pro pessoal de casa como ele tá bonito por dentro. Vou mostrar, quer ver? Uau. Heitor, vai nela, tá ótimo. Pega Vai. uma empanada, Tutu. Eu acho que eu vou pegar um desse da Pamela, viu? É, a gente é sócio, eu e o Ti. É, a gente tem os mesmos é? gostos. Uau, olha Nossa quanto Senhora, recheio. É bem recheado. Nossa, Zé, que favor. espetáculo. Aceito. Muito obrigada. Mas Zé, você- eu quero um de 2,50. Zona Leste, ó, Isso. não falando mal, mas a gente é bem servido. A gente é muito... Eu não aceito. Ele come, Claro. ele come. Olha que coisa Uma linda. empanadinha? Não, lindo, né? Sendo bom, hein? Zé, quem come de tudo não passa fome, Ah, se é que você me entende. Mas aí deve ficar gostoso com mortadela também. Sem dúvida Né? nenhuma. Né, Heitor? E hoje a gente tem umas mortadelas especiais, Exato. recheadas com pistache e tudo. Agora, o Parabéns, tempero gente. dessa carne tá uma delícia. Muito É. bom. Você vê que Tem ela o que? Pimentão vermelho? ele tem um pouquinho de pimentão e a gente também tem a pimenta dedo de moça. Você vê que ele dá uma... E menina, Uma é recheado, pegadinha. viu? Tudo É, é não, não. recheado, Bem né? recheado. Tudo é muito recheado Se você, aqui. todos os produtos que a gente faz, qualquer um deles que você pegar, esse caracol de coco também é uma Olha, iguaria muito boa. arrisco dizer, já fui num lugar muito famoso ali na Vila Madalena, que trabalha com... Com empanada. Preferi a sua. E não é pela sua beleza, Não, tá bom. é pela qualidade mesmo. Não, Parabéns. mas dá uma olhada, a massa Maravilhoso. mesmo, olha isso, gente, a espessura fininha, Finíssima, finíssima, super macia. E muito E a recheio, quantidade de recheio, olha Muito isso. recheio, Camelinha. Não, aqui Maravilhoso. o pão também Olha é aí. tanto recheio que eu tô remontando o meu. É muito gostoso. Ai, mas Minha você tem que dar nossa. uma picância, né? Uma assim, no- picância, né? Perdão, Ô Zé, coloquei a mão quanto na custa frente. uma baguete dessa? Essa nós temos ela em torno de R$25. Uau, Maravilhosa. com tudo Ah, é? isso. Maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Parabéns. A gente pode ficar aqui Só até quero às comer. 6? Podemos. Podemos? Fica à vontade. Que beleza. Tem pra gente comer o programa inteiro. Vocês vão Doce. querer experimentar o pudinzinho? Nossa, Ai, eu queria queremos. levar também. Vamos provar? Pode. Eu Vamos. posso ir ali pegar os pratinhos para colocar para vocês? Ai, por Aqui, favor, educado. Quer que eu passe? Eu passo por aqui. educado. O Zé é um gentleman, tia. Mano. Ele é. Imagina. Eu A gente passo podia pra cortar vocês, esse é. pão também, que é diferente. É O verdade. pão doce. Ah, Acho que a Rê não podemos? usou a faca dela. Posso pegar, Rê? Não, esse aqui de coco tá É. maravilhoso, né? Você consegue, tia? O que, meu amor? Cortar o meio? Eu posso deixar aqui Pra para gente você ver já? dentro. Assim, né? Isso. As colherzinhas estão lá. Com a sua Passa a colherzinha, delicadeza. Pam, por Aqui, gentileza. ó. Obrigada. Ai, Camelinha, isso é engraçado. Ó, você quer que eu... Vê? Ah, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Olha, traquina. Olha que bonita. Coco dentro Olha também. Ai, meu Deus.
Eu amo pão de coco. Nossa, Quer um O pedacinho? que eu faço pra resistir? Não existe. Leva, leva. Não é pra resistir. Mas não é pra resistir mesmo. E agora como que eu pão de coco? Zé, posso dar um pra Ai, meu ele? Deus. que faço eu? Ai, mundo cruel. Aqui, ó, pode pôr aqui. Eu passo pra Rê. Eu passo pra Rê metade, que Você eu vou quer? pegar a outra pra mim. Quer a metadinha, Olha esse Camilinha? Pega aqui. A gente Uau, come junto. olha isso. Vocês Eu querem, quero mostrar isso aqui, meninos? ó. Não, tá maravilhoso. Olha a maciez, ó. Olha a maciez desse pão. Ah, ainda tem esse brilho em cima. Nossa senhora. Ai, hoje Esse é da Pamela. achei o meu marido. A gente se acaba, né? Obrigado, Zé. nem Imagina, superei os do pão, prazinhos né? estão aí, tá? O pão de calabresa eu nem superei. O pratinho de buffet, vocês estão. Domingo teve almoço de família na minha casa e aí falaram no almoço de família. Você Obrigada, tem comido de verdade assim no programa, né? Com Tipo, gosto, né? comido. Eu tenho E fome. come mesmo, viu? Zé, eu não sei se Uma eu vou te faca que não foi agradar usada. falando Acha isso aquela ou que a não. tia cortou. É. Empresta, tia, Ah, aquela não foi. faca ali. Não? Meu Ah, tá amor. bom, porque eu vou cortar aqui e vou dividir com a Pam. Obrigada, tia. Mas eu nunca vi, desde que as meninas estão juntas, eu nunca vi pratos tão recheados Nossa. e tanto ânimo na hora de falar. Quer aceita esse aqui? Aceito. Legal. Não sei o quê. Sim. Montinho, você sabe o que acontece? Foram 11 anos comendo um pedacinho de pão. Exatamente. Não é, Zé? Sempre um pedacinho. Porque no Acabava, revista, a gente você já- lembra como era? Revista não tem tempo. Não. Era aquele tempinho rápido, eu só provava e saía Eu tocava fora. uma musiquinha, você tinha que dançar mastigando e Não, acabou. pior que eu aprendi até. Aprendi não. Era assim. Dançar mastigando. Dançava mastigando e tchau. Acabava a Eu tive até que história. me aventurar na dancinha. Tinha que dançar, que delícia, né, Zé? Ai, Exatamente. Ainda ai. tem, viu? Ai, que Porque agora é delícia. dança em dupla, Em dupla, tá certo. né? Nossa, gente. Quero ver. Quero ver. A tia vai dançar salsa, Zé. Tá gostoso? bem- eu vou bem pegar esse gostoso aqui que você esse também, cortou. Nossa, sem olha, essa empanada, tá tudo maravilhoso, mas a empanada Não, também. ela é muito bem Vem feita. ensinar um dia, dá? Tenho, não tem problema E nenhum. esse é outro pão, né? É outra Aí é um conversa. pão doce, aí é pão doce mesmo, né? Outra textura, outra É fermentação, outra né? Você coisa. gosta, Tutu? Você não vai acreditar. Tá surreal. Vai. A Requinte fica na Penha. Na essa Penha, turma. nós estamos ali na Amador Bueno da Veiga, ali no centrinho da Penha. conhecido. Ali, sentido quem vai ali. Olha na- que pão na- na macio, Zona maravilha. Leste. É muito bom, né? E Não pode comer. agora em janeiro Eu vou voltar fazem pra 40 anos que a gente está lá. Nossa, É uma história bem bacana ali. Tô me lambuzando tanto. 40 anos ele tá lá, gente. 40 Você anos. começou com 2? 40 de requinte, mas eu já estava 11 já em outra padaria. Para. Verdade? Ah, Que hora fala que assim abre a só- padaria? Hoje a gente abre às 6 horas. E que hora que fecha? 10 horas. Que Já loucura, pensou? né? Que carga horária, né? Que hora chega? 4h30. E o pessoal o- acha que horário de eu- shopping é difícil, né? A padaria é muito maior. E a padaria sim, né? A gente tem uma atividade contínua, né? Porque enquanto as pessoas estão assim descansando, dormindo, a gente tem gente trabalhando para poder, quando você abrir a Servir, loja, né? você ter toda Já tem tudo, né? ter tudo É quase prontinho, 24 né? horas, né? Porque quase quando 24 fecha tem a horas. limpeza, depois já começa a preparação Você dos pães do dia encerra a seguinte. atividade comercial de venda, né? Mas a atividade de produção, ela é... Você chega a que horas? Não, agora é assim, a gente já passou um pouquinho da estrada, hoje está um administrador. pouquinho menos. né? Ah, então você não acorda mais tão cedo. Não, mas antigamente, quando eu ia abrir a padaria, eu tinha que chegar na padaria 4h30 da manhã. É muito falei. cedo, né? Nossa, tá bom 4h30. esse pudim, hein? A história Tá do bom? Zé é muito legal. Você É. começou a fazer pão Eu com o comecei- seu pai, pequenininho, não era? eu comecei com 11 anos de empregado numa Ah, padaria. de empregado, é verdade. No Largo do Rosário, que é ali onde você vai se apresentar. Sexta-feira, de graça pra turma. Você vai estar lá, Muito né? legal. legal. Exatamente, a Aqui é o padaria show. fica nessa praça onde você vai estar. Ah, que legal. Aí da Biblioteca da Penha, que hoje é o Centro Cultural. Isso mesmo. Né? E aí eu comecei garoto, lá tinha 11 anos de idade e a minha vida foi dentro de padaria. Estou com essa pessoa hoje, eu sou o sócio dos filhos dele. Mas o seu Antônio é um cara que fazem 50 anos que a gente está junto. Eu comecei a trabalhar com ele, ele tinha 33 e eu 11. Nossa. Então E a Requinte é um orgulho pra nós da Zona Olha, Leste, eu- viu? eu Parabéns pelo que vocês fazem, porque assim, é tão bonito. Você chega na vitrine, é um lindo, show, né? você começa a olhar, você fala assim, meu Deus do céu, eu quero esse... Não, pera. Esse Mas é esse- uma Nem coisa aqui, né? Que a linda. gente ficou perdido, né? Bifezinho. Bifezinho. Não é pra qualquer um ficar 40 anos no mercado, né? 40 anos nós estamos lá, graças a Deus. Verdade. Nossa, gente, agora falando em show, Não. esse pudim. Come! É. Quem tá, você comeu? Uxi, tô comendo. Eu e o Tito estamos devorando esse pão de calabresa aqui. E eu tô pensando ainda em comer mais um pedaço. Olha Olha aqui, que ó. coisa linda, ó. Não. Tá demais. Deixa eu mostrar, não tem nenhum furinho, ó.
Nossa, Dá uma verdade. olhada. Levezinho. Mas é muito cremoso, gente. Olha isso. Isso. Isso, come o pudim. Come, Eliane. Tá muito gostoso. Gostaria de Tem lembrar uma a todos baunilha. que ainda teremos um bolo de pera caramelada Formá-los. no programa de hoje. Então E vamos eu lá. digo a vocês que eu estava lá presenciando e eu tenho certeza que vocês vão se dar Ai, bem. viu? você já Porque viu o bolo ao vivo? Tenho Tá quase bonito? certeza que é maravilhoso. Ela é Ai, que ótima gostoso. também, a Ganzaroli. Ela é. Pode ter certeza Ainda que... hoje. Ai, Zé, Vai vou ser te bom. falar, viu? A gente pode cortar a Conquistou mesa meu agora? coração. Só falta a mesa cortar. Já Vocês cortamos tudo que é estão- pão. Satisfeitas? Não, vocês estão muito... Quando você vai em buffet mesmo, que você come, aí chega uma hora que você faz assim, ó. Você encosta na cadeira e fala, nossa, tem que continuar, né? Agora é a eu vou tirar um cochilo. Tem que fazer jus, Vocês né? estão... A Verena. Vocês estão muito... Eu acho que meu ponto desligou. Dá Eu pra acho que a gente vai dormir meia ficar aqui. horinha, um pouquinho? Tem uma rede na entrada do estúdio. Ai. Nossa. Obrigada por isso, viu? Nossa, Deixa eu passar mais Zé uma do vez o céu. arroba da Requinte pra você, que é arroba Requinte. Simples Exatamente. assim, essas delícias estão todas lá. Essas e muitas outras. Exatamente. Se Todas deram essas. bem, hein? Que eu vou ter que ir embora. Todas gente. essas.